Olá, meus queridos colegas, amigo. Uma boa noite para você e uma saudação para os irmãos em alma. Irmão Diego Moraes pediu para me falar sobre o comentário que ele botou aí, ele dizendo que era desse para fazer um ensino sobre o livro de Enoque. Irmãos, eu só posso fazer ensino com contradições. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar umas contradições do livro de Enoque e vou botar no Gênesis. Entendeu? Eu vou fazer uma comparação entre o livro de Gênesis e o livro de Enoque e Apocalipse. Fica melhor para mim falar um pouco. Irmão, sabemos que esse evangélico é o evangélico final. Nós somos, nós só pregamos algo e só pregamos contradições. Então, o livro de Enoque, irmão, Enoque, quer dizer, ele é um livro muito bom. Afinal de contas, uma sabedoria daquela ali, muita coisa foi que ele viu, né? Muita coisa, né? Eu vou fazer uma simbologia aqui. Você vai entender o que aconteceu no livro de Enoque. O livro de Enoque fala de 200 ser que enganou. Enganou. No capítulo, me parece que é o capítulo 7 lá de Gênesis, que fala do gigante e dos ser de Enoque. Você vai ver que o mesmo capítulo de Gênesis também vai aparecer. Eles aparecem também. É porque eles pegaram e modificaram a Bíblia. Entendeu, irmão? Capítulo 6. Não, capítulo 7 de Enoque e o capítulo 6 de Gênesis. Fala dos gigantes, que foi os Nesflim. Quando você vê ali, aí você já vê logo que no livro de Enoque está dizendo que teve uma relação, né? A mulher teve uma relação com os anjos e aconteceu tudo lá, que o filho do Altíssimo, né? Se juntou com os filhos das trevas. Mas não foi bem assim não. É porque a Bíblia, ela está adulterada. Aí teve o gigante, né? Ninguém sabe o que foi que aconteceu, que a Bíblia está adulterada. Eu vou te dizer uma simbologia aqui e vou te falar. Em Apocalipse fala que os anjos foi precipitado aqui. Houve uma guerra no céu, entendeu? E Satanás tentou subir e não conseguiu, porque Satanás enganou a terceira parte lá em cima e ficou aqui com 200 C. Esses 200 C, esse está escrito no livro de Enoque, que enganou. O que aconteceu? Essa terceira parte, não, a terça parte foi destruída e ficou 200 C. Quero que você entenda. Essas outras que ficou destruídas, esses outros anjos, somos nós que recebemos um corpus para passar por um tempo. Entendeu? E esses 200 ficaram para enganar essas pessoas que nasceram, que foi eu, você e outras gerações que aconteceu. Eles cuidaram de esconder o nome do Pai, que era Yahweh, Todo-Poderoso. Dá para ver que aconteceu foi isso mesmo. Que quando você lê o livro de Gênesis, é como se fosse Enoque acendendo o quê? Acendendo o conhecimento, que você está igual uma folha branca, e Enoque pegou e a mente de Enoque foi clareada, entendeu? Só que Enoque está falando lá do Avé, do Deus, né, dos três espíritos de Avé, que não existe, e outras coisas que não existem porque pegaram e adulteraram. O meu ver é porque a gente existia, porque no livro de Euvi, você vai ver lá uma passagem lá quando o pai se apresenta
A Jó, ele diz assim, a Jó, isso já no final do livro, ele diz, se tem inteligência, se lembrava quando Judas cantava, né? Com os quê? Cantava júbilo, irmão, lá no céu, se ele se lembrava. Então, devemos entender que a gente estava lá no céu, né? E aconteceu isso, que a gente morreu e estamos aqui enganados. O que aconteceu com o Enoque foi que ele foi lembrado dos pensamentos dele e ele subiu para o céu. Mas aí não foi transladado, porque entra em contradições a Bíblia de novo. É mistura, irmão, que a gente não fica sem entender. O que a gente tem que falar é só das contradições. O livro de Enoque, irmão, fala sobre os netos Flynn, que era gigante, né? O gigante. Que fez o quê? Teve relação, a mulher teve relação com os anjos e formou o gigante. E aí, gigante era de 24 dedos, né? 24 dedos dos pés, né? A história mal contada, essa história. Mas o livro é profundo, o livro é bom. A pessoa pegar alguns estudos. Outra coisa que eu achei no livro de Enox foi aquela passagem lá onde fala sobre os ventos, né? A lua, né? Quando ele fala lá. E sobre também a árvore, né? Sobre o jardim. Essas coisas realmente existem lá em cima. Isso existe, irmão. Isso lá no céu é infinito, irmão. Agora lá é infinito mesmo. Lá é a cidade de cristal, cidade de ouro, jaspe. Essas coisas. Infinito. Lá, irmão, tá reservado para nós que creem em algo todo-poderoso. Agora, aquelas pessoas que não creem, aí vai ficar no tormento. Lá é como se fosse, existe vários tipos de prisão lá. É como ele falou lá mesmo. Só que o entendimento que eu vi aí foi que o entendimento foi muito além do que ele falou mais coisas do céu do que o próprio Jesus, que se dizia ser filho de Deus, porque ele falou muito, muito, mas muito do céu. Enquanto o semelador, que era Yahushua, só falou mais de semelhação e de salvação. Ele não falou que nem Enoque, não. O que o irmão tem que entender é que esse livro não tem o nome do Pai. E o nome do Pai a gente está pregando. Eu, o Juarez, todos os irmãos que pregam, entendeu? E algo vai herdar o reino do Pai. Esse evangelho que é o último. É o último que a gente está pregando. Então, eu creio que foi assim. Teve uma luta lá, entendeu? Lá no céu, lá, com a... E Satanás lutou, né? Com o pai. Com o pai não, que foi outro filho. Os dois filhos lutaram. E um foi... Os dois irmãos, entendeu? Foi contra e aconteceu isso. E teve essa guerra, né? E esses 200C foi só os que enganaram. A terça parte, que é milhares e milhares. São muito, muito, muito. E aí esse muito ficou aqui na terra para voltar e não conseguiu. E foi destruída. Foi uma luta você com o pai. Só que você estava em outro corpo, você estava com um anjo. Aí, como foi destruído, aí você teve uma oportunidade. Porque o pai, quando faz uma coisa, a coisa do pai é infinita quando ele faz. Então, seu espírito é infinito. Só que o pai tira o seu entendimento, entendeu? E deixou você aqui para o quê? Para uma passagem.
e para poder voltar lá para cima. E os 200C, ele ficou para enganar. Porque se a gente for contar vamos botar 2000 anos para cá, que não foi mais. Vamos botar da fundação, ele foi 6.000 anos atrás. Se nós botar 6.000 anos atrás, tanto de espírito que estão no ar aqui, estão no além, então estão presos. Nesses espíritos, você pode observar que tem o demônio, né? Que os demônios são elevados, são espírito de anjo também. Só que é anjo caído, que a gente vai julgar. A Bíblia diz que a gente vai julgar, mas ninguém sabe como é esse julgamento. Se é a gente, se é o Pai. Eu sei que aquelas pessoas que receberam o privilégio do Pai, eles vão estar lá com o Pai lá e vai fazer esse julgamento com o Pai, entendeu? A gente que crê em algo todo-poderoso, a gente sabe que o Pai quer nos salvar através do nome e através das contradições, porque a gente diz assim: sai dela, povo meu, entendeu? Para não se contaminar com erro, se contaminar com a Babilônia, essas coisas. E existiu essa luta mesmo entre Satanás e Yahushua, né? Era dois irmãos, a Bíblia diz aí, lutou. Só que o Pai deu uma oportunidade a nós, irmãos, para nós voltar. O importante desse vídeo é te esclarecer que o livro de Enoque, ele é profundo, mas tem muitas coisas lá que dá para a gente pegar, que nem tem os eleitos. Nós somos eleitos. Quando fala em eleito é porque nós somos eleitos. Quando fala os santos é porque nós somos santos. Só que na maneira de santo não é santo, é eleito. Entendeu? Nós somos, queridos colegas amigos, nós somos aquelas pessoas que o Pai chamou. Nós somos remanescentes. Nós somos o quê? Nós somos aquelas pessoas que receberam o chamado do Pai com o nome. Nós somos assinalados com o nome do Pai, que reconheceu. Irmão Juarez, é bom a gente ouvir de vez em quando os vídeos de Irmão Juarez, para a gente aprender também, né? Irmão Juarez, ele está aqui para pregar o evangelho, ele foi escolhido, entendeu? Para pregar a todas as nações aí. Assim como eu recebi uma missão, para mim divulgar também o nome do Pai. Então Juarez tem a responsabilidade de falar de toda a autoridade que o Pai vai dar a ele para falar do Pai, entendeu? Essas coisas. O livro de Enoque é muito interessante, o livro de Enoque. Tem uma coisa bem interessante que eu vi lá. Esses três espíritos que Yahvé, né, que ele tanto fala, é o Pai, Filho e Espírito Santo. É que entra em contradições, entendeu? Aí aqui é Pai, Filho e Espírito Santo na igreja, como é que chama? Na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não existe esse negócio de Pai e Espírito Santo não, que o velho não existia Pai, Filho e Espírito Santo. O livro de Enoque está dizendo que existia os três espíritos que atuavam no poder do Pai, né? Aí ninguém sabe. Isso é contradições. Todos os ensinos, querido, entram em contradições. Nós temos que pregar as contradições. Por quê? Porque esse povo que estão pregando essas coisas, eles não herdarão o reino do Pai. Essas pessoas que pregam o livro de Enoque, as outras pessoas que pregam o Evangelho, o judaísmo, que pregam o Altaná, o Alcorão, né? Outros pregam o Alcorão, outros pregam tanto em budismo, não é? Esses livros tudo são tudo descartados, porque não tem um verdadeiro nome. Esses livros são tudo apócrifo. Até a Bíblia também é apócrifo,
porque está adulterada. Você tem que entender que eles quiseram mexer na Bíblia, aí a Bíblia não entende. Eles, sabe por que, que os crentes e os católicos eles dizem que o livro de Apocalipse ninguém entende? É porque está falando deles mesmo. Estão dizendo que deles mesmo fala do vinho da prostituição, que deu para beber as nações, que não é as igrejas que bebem do vinho da prostituição. Então, eles vão entender uma coisa se estão falando mal deles, entendeu? Eles vão explicar. Eles vão explicar aqui. Eu te falei que essa mesa é a mesa do demônio. Essa mesa. Então, eu quero que você entenda que Yahweh é o Todo-Poderoso. E o livro de Enoque, querido, Enoque realmente, ele teve aquelas... Ninguém sabe o que foi que aconteceu com Enoque, porque como a Bíblia está adulterada, mas o ensino de Enoque é muito profundo mesmo. Um homem daquele ali, ele viu muitas coisas do céu. Muitas coisas do céu, querido, ele viu. Mas aí tem umas coisas que entram em contradições com outros ensinos dele mesmo. Eu vou te falar uma. Quando ele fala lá que o anjo teve relação com a mulher, vai entrar em contradições. Sabe por quê? Porque o anjo, ele não pode pecar. Se a Bíblia diz que não pode pecar, então o anjo não pode pecar. E um anjo também, quando diz assim, que a mulher teve relação com o anjo, aí vai falar também sobre a Maria, né? A Maria que teve o filho lá. Então, o anjo pegou a Maria, então, só se foi, né? Que não tem condições de uma mulher grávida, entendeu? A mulher grávida não, uma mulher grávida virgem. Não tem condições, porque o homem, ele tem que ter o maior cuidado com a mulher, entendeu? Para essas coisas. E, 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 a, e, e não tinha condições de uma mulher virgem dar luz. Essas coisas que você tem que observar e olhar, querido colega amigo. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre essas contradições que eu te mostrei. O livro de Enoque é muito profundo o livro de Enoque, mas tem muitas contradições, mas muita mesmo. Eu não acredito não, querido colega amigo, no livro de Enoque não acredito em nenhuma literatura. Todas as literaturas estão deturbadas, estão atrasadas, porque eu creio nas duas testemunhas, assim, que vai ter, porque Apocalipse fala que vai ter, então não é porque eu creio no livro de Apocalipse não, mas Apocalipse fala do evangelho final. Não estou crendo nas testemunhas, porque as testemunhas somos nós, mas realmente vai existir essas duas testemunhas. Ninguém sabe como é elas, mas a gente sabe mais ou menos que vai existir elas e elas vão inferir a terra. Querido colega amigo, espero ter te esclarecido, amigo. Por quê? Porque nós temos que invocar o nome de Yahweh para ser salvo, porque se nós não invocar... Aí, ó, só para você ter uma ideia, quando o irmão Juarez começou a pregar em Yahweh, aí apareceu Yahweh. Aí a gente sabe que Yahweh é um cachorro que late, e um Yahweh vai salvar, então... Aí eu acho que foi assim, eles começaram a pregar o nome certo, aí começaram com outro nome que não tinha nada a ver e modificaram, entendeu? Para Satanás ganhar tempo, porque ele sabe que vai perder, né? Ele vai perder e a Bíblia diz que ele foi precipitado aqui, enganou a gente, né? Sabe que vai perder e é isso que vai acontecer, meu querido colega amigo. O dia dele já está contado, já. Satanás, ele vai ser destruído. Entendeu, querido? Espero ter esclarecido, colega amigo. E assim seja, espero ter esclarecido alguma coisa do livro de Enoque.